Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estar abordando o assunto fórmulas. Como eu faço para utilizar as fórmulas, como eu faço para montar uma fórmula e em que ocasião eu vou fazer isso, tá? Então antes da gente começar o vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui, apresentar para vocês os símbolos, né, das fórmulas. Depois você pode dar um pause aí e anotar. E eu vou explicar como cada um deles funciona, tá? Então, vamos começar pelo primeiro aqui. Quando você vê um L no sistema, né, um L maiúsculo, ele representa a largura do vão, tá? Quando você vê a letra H maiúsculo, tá? Sempre em maiúsculo, significa a altura do vão, tá? O sinal de mais é uma soma, tá? O sinal de menos é uma subtração. O asterístico é para fazer uma multiplicação, tá? A barra inclinada para a direita é divisão, tá? O sinal de igual é igual, tá? O dois pontos significa então. Dois es comerciais juntos é uma condição, tá? Pergunta, tá? Maior que, menor que. O parênteses serve para você fazer outras contas dentro de uma conta já existente, tá? E o int, em maiúsculo, int, serve para você transformar um número quebrado em um número inteiro. Por exemplo, o resultado da conta daria 2,54. E se nós estivéssemos falando, por exemplo, de parafusos, nós não podemos ter 2,54 parafusos, né? Então essa fórmula, esse int na fórmula, ele serve para que arredonde para 3, né? Então, apresentado isso aqui, nós vamos ver algumas situações onde nós vamos aplicar as fórmulas. Elas podem ser das mais simples, tá, até as mais complexas, tá? Por exemplo, uma fórmula simples que eu posso fazer aqui, por exemplo, L menos 100. Isso significa o quê? Que eu quero que, no caso de um perfil, por exemplo, eu estou calculando aqui o perfil, por exemplo, o SU 001, tá? E na fórmula dele eu coloquei L menos 100. Então o resultado da fórmula vai ser a largura do vão menos 100 milímetros, tá? Lembrando que o sistema trabalha sempre em milímetros, tá? Poderia ser também em um mesmo perfil ou em um outro perfil, tá? H mais 50, que significa então que o tamanho do meu perfil ele vai ter a altura do vão mais 50 milímetros, tá? Esse é um outro exemplo de uma. Então vamos ver como que isso funciona na prática, tá? Então nós vamos pegar aqui um produto, tá? Eu vou pegar aqui uma janela de correr, tá? Um produto padrão. Nós temos algumas situações em que, por exemplo, o contramarco não foi colocado, na verdade, nenhuma fórmula, apenas a letra H. Significa, então, que esse contramarco ele vai ter o tamanho que o vão tiver, tá? Então, se o vão tiver 1 metro, o contramarco vai ter 1 metro. Se o vão tiver 1,557 m, esse contramarco ele vai ter 1,557 m, tá? Mesma coisa aqui para o contramarco que vai na largura, ele vai ter o tamanho da largura do vão, tá? Nós temos aqui no caso de usar especificamente o E613 e o MP347, que eles somam, né? Então no caso do E613 ele vai ter o tamanho da largura do vão mais 12 milímetros, tá? E no caso do MP347 a largura do vão mais 20 milímetros, tá? E aqui nós temos o SU001, o trilho E aqui nós temos o SU001, o trilho superior da janela de correr de 2 folhas. Qual é o tamanho dele? O tamanho dele é largura do vão menos 53 milímetros, tá? Onde você encontra essas informações? Todas essas informações, né, geralmente os serralheiros já sabem de cabeça, mas nos catálogos técnicos do fabricante eles já enviam essas informações, tá? Então, no caso aqui, supondo que o nosso vão aqui, a nossa largura, ela tem 1,5 m, 1,5 m, então o tamanho do trilho vai ser 1447, tá? Aqui tá o batente lateral, H menos 27, então supondo então que a nossa altura do vão é 1 metro, menos 27,
Então o nosso batente vai ter 973, tá? Eu já tenho um exemplo de uma fórmula um pouco mais avançada, né? Ainda simples, mas um pouco avançada do que nós vimos acima. Então eu tenho duas contas aqui. Para eu saber, no caso, o tamanho da travessa do montante, tá? da janela, a fórmula que foi feita aqui é que vai ser pego a largura do vão, tá? Menos 158 de descontos, né? Que são todos esses descontos aqui, né? Ó, soma-se todos esses descontos aqui, tá? E chegou-se ao número de 158, que no caso é o que o fabricante recomenda, tá? E divide-se por 2, tá? Porque vão 1, 2, tá bom? E mais um 2 embaixo. Então, lembra que aqui eu falei que o parênteses, né? Ele permite você fazer uma conta dentro de outra. Então eu tenho duas contas aqui, tá? Então ele vai pegar, supondo novamente que a largura do nosso vão é 1.500, tá? Ele vai tirar 158 e vai dividir por 2. Ou seja, cada montante dessa janela ele vai ter 671 milímetros, tá bom? Aqui eu tenho o desconto da baguete, né? Na altura ele vai ter a altura do vão menos 179 milímetros, tá? E a largura vai ser exatamente do tamanho do montante. Tá? Vamos aqui em componentes, nos acessórios, né? Para que a gente possa ver outros exemplos de fórmula, né? Por exemplo, a guarnição, né? A borrachinha adesiva que vai em volta do vidro, né? Como que faz para calcular então? Então você vai ter, no caso, esse igual 157 nas alturas, né? Então são 4 alturas, né? Vamos ver aqui, ó. Uma altura, 2 alturas, 3 alturas, 4 alturas. Então vão 4 guarnições. Como que eu faço para calcular esse tamanho? Então, altura vezes 4, né? Eu preciso de 4 quantidades no tamanho da altura. Igual 171, ele vai nas extremidades aqui, né? Nas duas larguras. Então, largura vezes 2, tá? O Guá 256 para ir em volta do vidro, né? Então, eu preciso de 4 alturas feito a conta. São duas contas, lembra do parênteses? Então, largura vezes 2, fecha parênteses, mais altura vezes 4, tá bom? Então aqui nós vimos alguns exemplos de fórmulas que nós podemos criar, né? Não existem regras ou padrões, depende-se muito da necessidade que você vai ter, tá? Vamos pegar aqui o vidro, tá? Como que é feito o desconto do vidro? L menos 168 dividido por 2 para as alturas, para a largura, desculpa, tá? Então são 2 vidros, né? Ele vai pegar a largura do vão e vai descontar, somar os descontos, que deu 168, tá? E no final ele divide por 2, né? Porque são 2 vidros. E a altura menos 159. Então soma-se todos esses descontos aqui, 159, tá bom? Bom, pessoal, estou aqui no orçamento, então, para a gente ver o resultado de todas essas fórmulas que nós vimos aqui na prática, tá bom? Com os resultados. Então eu tenho aqui uma janela, tá bom? Do mesmo modelo que nós estávamos vendo lá, com a largura de 1,5 e a altura 1 metro, tá? Então aqui, ó, vou clicar em editar detalhes, bom? E aqui eu tenho perfis e componentes e eu tenho exatamente aquilo que nós estávamos vendo, lembra? O trilho lateral, largura menos 53, o batente, altura menos 27, o montante das folhas L menos 158 dividido por 2, tá? E aqui, ó, nesse carrinho de compra, eu consigo ver o resultado disso, né? Ó, então aqui, ó, o trilho superior, vamos voltar lá na calculadora. A minha janela, ela tem 1,5 m, tá? Menos 53 milímetros, 1447, tá aqui 7, tá aqui, ó, 1447. O batente, 1 metro menos 27, que é o que estava na fórmula, né? H menos 27, 973. Então eu tenho aqui, ó, 973. Então nós vamos simular uma criação de um projeto, tá? Então vim aqui em produtos, novo produto,
tá? Vou chamar esse meu produto aqui de janela de correr 2 folhas, tá? Eu vou colocar aqui o nome. Tipo alumínio, tá? A linha suprema, a altura máxima dela é para 3 metros, a largura máxima 3 metros, tá? Número de peças é uma janela, salvar produto, tá? Vou buscar aqui uma imagem cadastrada, tá? Então tenho aqui a minha janela, salvar produto novamente. E aqui eu vou começar a incluir os perfis, né? Então eu vou começar aqui pelo contramarco, né? Então já tenho aqui, ó, Y721. Qual que é a medida que eu preciso, né? Lembrando, ou isso vai ser informado pelo seu serralheiro, tá? Ou no catálogo técnico você vai encontrar essas informações, tá? Então eu quero que ele tenha o tamanho da largura do vão, tá? Quantidade 2. Você vai informar aqui em qual grau ele vai ser cortado, né? Por exemplo, 45 por 45 graus, 90 por 90, tá? Vou partir aqui de alguns exemplos só. Então eu incluí o contramarco da largura, agora eu vou incluir o contramarco da altura, o tamanho dele vai ser H, tá? E agora eu vou incluir um perfil para usar alguma fórmula, tá? Então eu vou colocar um montante aqui, uma travessa, tá? Então eu tenho aqui o Su200, por exemplo, é uma travessa de folha para ser cortada em 45 graus, tá? E aqui eu vou colocar uma fórmula baseada na fórmula que nós vimos na outra janela, tá? Então eu vou abrir um parênteses aqui, largura, tá? E aí você vai verificar com o seu serralheiro ou no catálogo quais são os descontos. Então largura menos, um exemplo, 170, tá? Fecha parênteses e vou dividir por 2, porque eu vou usar 4 larguras aqui, tá bom? Na quantidade eu vou colocar 4, ele vai ser cortado na largura 45 graus e adicionei aqui, tá? Vamos lá colocar um batente agora, né? Batente. Vamos colocar aqui o batente, o Su003. H menos 27, eu preciso que ele tenha a altura do meu vão menos 27 milímetros, tá? São 2 batentes que vão ser cortados em 90 graus, tá? E adiciono. E assim eu vou seguir, né? Dependendo da necessidade, tá? É muito bom você ter anotado aqui essa colinha aqui, tá? Para ficar fácil de você lembrar para que significa quais, né, os símbolos que você poderia usar, tá? Nós vamos ver agora algumas fórmulas mais avançadas que vão usar, por exemplo, a condição, né, o então, maior que e menor que, tá bom? Vamos pegar aqui um maxiar, tá? Vou pegar o maxiar aqui da Suprema, tá? Vamos decifrar essa fórmula aqui, tá? Então eu tenho aqui os braços do maxiar, né? Então assim, eu tenho 3 tipos de braços para maxiar. Maxiar até 50 centímetros, 76 centímetros e 90 centímetros, tá? E 1,2 m, tá? Então como que é feita essa fórmula aqui? Vamos copiar ela aqui, tá? E vou colar aqui para a gente poder decifrar essa fórmula, tá? Então assim, eu tenho a contar pela quantidade de parênteses 1, 2, 3, 4 contas aqui dentro, tá? Então, quando ele resolve essa primeira conta aqui, ele vai perguntar se o resultado dessa conta aqui ele é menor do que 50 centímetros ou 500. Ele pergunta, ó, o resultado dessa conta é menor ou igual, tá, a 500 milímetros? Pergunta. Se for, o resultado vai ser A vezes B. Se não for, vai ser 0, tá? E aí a gente segue para uma próxima fórmula, que é a do próximo braço. Ele faz a mesma pergunta, tá?
o resultado dessa fórmula é maior que 501 e o resultado dessa fórmula é menor ou igual a 760, se for, use A vezes B. Se não for, use 0. Tá? Então ele quer um resultado entre 501 e 760. Tá? Lógico que essas fórmulas aqui que nós estamos vendo são fórmulas bem avançadas, né? Até que você consiga desenvolver uma fórmula dessa, vai um certo tempo, tá? Nós aconselhamos os clientes a começarem fórmulas simples, como a que nós vimos, né? Aqui L menos 100, H mais 50, ou com um parênteses, como nós vimos lá na janela que nós estávamos fazendo, tá? Em fórmulas maiores, dependendo da necessidade, o que você pode fazer também é copiar a fórmula que o sistema já tem pronta, tá? E mudar os valores, tá? Por exemplo, você quer para fazer um braço, não de até 50 centímetros, eu quero um braço, o braço é muito pequeno, ele é até 30 centímetros, então eu posso fazer isso aqui, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo foi um norte, né? Claro que é muito difícil, praticamente impossível nós abordarmos todo o assunto de fórmulas em apenas um vídeo, tá? Mas ele vai servir para você começar a entender os símbolos, tá? Começar a criar suas fórmulas passo a passo, tá? E você pode sempre contar com a equipe de suporte do SquadSoul para te ajudar a desenvolver fórmulas, a entender alguma fórmula que você não está conseguindo, a pensar em soluções para certas fórmulas que você precisa desenvolver, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.